Você é um conformado ou um inconformado? Você é uma conformada ou uma inconformada? Nós estamos, acho que encerrando, se Deus assim permitir, essa série de palavras. O pastor Rodrigo ministrou aqui palavras antes. Ele, inclusive, está viajando hoje com a sua família, por isso não está aqui. Eu estive também viajando 2 semanas anteriores. Aliás, eu viajei uma, na outra também eu estava de férias com a minha família, por isso não estava aqui. Hoje é o pastor Rodrigo, mas no domingo que vem ele está aí com a sua família. Então, ele vinha trabalhando aqui esse tema. Você está conformado? Sugiro que você, se não assistiu, procure no YouTube, veja essas 2 ministrações. Eu vou progredir em cima daquilo que ele já começou a abordar aqui. Com certeza vou tornar a enfatizar mais alguma coisa, mas vou delimitar alguns pontos aqui específicos que, quando eu leio essa palavra, vem ao meu entendimento, ao meu coração, e eu quero partilhar isso com os irmãos. Essa é a questão e a pergunta que nós temos pensado aqui nesse tempo. E que devemos orar e perguntar sempre ao Espírito de Deus: eu sou um conformado? Eu sou um inconformado? Evidentemente, a resposta a essa pergunta vai depender do que deveria ser para nós conformado ou inconformado. Dependendo do que a gente conceituar como conformado, nós vamos dizer sim ou não, e dependendo de que conceituarmos como inconformados, também a gente vai dizer sim ou não. E durante a nossa reflexão hoje, como também nos domingos passados, nós já temos condição de entender ou de relembrar melhor que, quando falamos de sermos conformados, nós estamos querendo dizer que nós queremos ser conformados para a imagem de Cristo. E nós queremos ser inconformados com qualquer molde ou padrão que nos pressione, nos molde, nos toque e queira tirar de nós os princípios de vida do Evangelho de Cristo, do caráter de Cristo, das obras de Cristo, da aparência de Cristo, da vida que Deus nos propõe e a missão que Ele confiou nas nossas mãos. Qualquer coisa que queira nos desconformar com isso, nós vamos dizer e deveríamos dizer: eu sou inconformado. Eu não aceito essa forma ou essa forma, esse molde sobre a minha vida, mas eu quero ser um conformado com Cristo e com o seu Evangelho. O problema acontece quando nós invertemos essas coisas. Sem perceber, nós começamos a ser inconformados com o Evangelho e passamos também a ser conformados com o padrão da nossa era. E é essa inversão que todos nós precisamos tratar na nossa vida. Nenhum de nós é isento a essa inversão. É uma inversão que constantemente nós precisamos parar, orar e voltar às Escrituras e sermos corrigidos pelo Espírito de Deus. Então, o que nós estamos falando aqui, o que o pastor Rodrigo começou a falar, e eu continuo aqui, e nós temos, não só hoje, mas vários outros momentos falado com os irmãos aqui, eu, os outros pastores, é que isso trata-se de santificação. Quando Paulo diz a Romanos, escreve aos Romanos, texto que tem sido o texto base aqui dessa série, vamos tornar a ler agora há pouco, e diz assim que nós não devemos nos conformar com esta era, com este século. Ele, com certeza, você percebe por toda a sua carta, toda a carta de Romanos, toda a argumentação dele, pelos versículos que ele vai dizer no final do capítulo. O pastor Rodrigo aqui, domingo passado, leu o capítulo inteirinho, na segunda parte da sua mensagem. Então, ali já no capítulo 12 de Romanos, a gente percebe que o que Paulo está tratando, o que a palavra de Deus está tratando, é a respeito de santificação. É uma outra palavra para dizer assim, outra expressão para dizer: eu quero ser conformado à imagem de Cristo. Uma palavra para dizer isso é santificação.
É um processo que a Bíblia chama de santificação, de cada vez mais eu me separar de todo molde desse século, de todo molde daquilo que me pressiona por dentro e por fora, e me moldar, separar para o molde de Cristo. Outra palavrinha que nós conhecemos e que também se encaixa e que diz respeito a esse não se conformar é a palavra discipulado. A palavra discipulado significa eu quero ser cada vez mais parecido com o mestre, seguidor do mestre. A nossa missão aqui na PIB como igreja, nós sempre dizemos e vamos continuar dizendo, nós queremos crescer no relacionamento com Jesus. Nós somos reconciliados para crescer nesse relacionamento. Então, é disso que nós estamos falando. Vale a pena aqui deixar claro e associar essas palavras para que a gente entenda que é disso que nós estamos tratando quando estamos falando de não nos conformarmos, mas nos conformarmos. Sermos inconformados com este século, com os valores e muitos pontos dessa era, e sermos conformados com a palavra de Cristo, a pessoa de Jesus. Eu quero ler 2 textos com os irmãos, mas antes, eu gostaria de falar para vocês a respeito, acho que o pastor Rodrigo falou aqui algumas coisas, mas eu também gostaria de falar com vocês um pouco a respeito do que acontecia ali na igreja em Roma. O nosso objetivo, para ver se está funcionando isso aqui. Não está. Passa para mim, por favor, Andrés. Sei, talvez alguma conexão aí. Voltou. Então, diante dessas questões, eu gostaria de ler 2 textos com vocês. O primeiro desses textos é Romanos capítulo 12, que já já nós vamos ler ali na tela, e o outro é 2 Coríntios, no seu capítulo 10. Esse texto de Coríntios 10, talvez eu o cite aqui no final da minha palavra hoje, mas ele vai ficar para uma outra oportunidade. Nós vamos voltar a esse texto de Coríntios 10 e vamos observar como ele também nos fala a respeito desse não conformar-se com os valores e com as ideias, ou muitas das ideias, desse século. A carta de Paulo à igreja em Roma foi escrita diante de algumas questões sérias que estavam sendo enfrentadas naquela igreja. Na verdade, não é uma igreja que Paulo fundou, e o tom que ele escreve à igreja de Roma, às vezes não é o mesmo tom que ele fala, por exemplo, com a igreja de Corinto. Se você pegar a 2ª carta de Coríntios, que eu acabei de citar, você vai ver que são tons bem diferentes. Mas é uma igreja que Paulo tem grande interesse, é uma igreja importante. Geograficamente, para ele, era uma igreja que ele desejava, ele diz isso lá no início da carta, que o apoiasse, o seu desejo de levar mais uma viagem missionária até a Espanha, até a Península, até lá na beirada do mundo conhecido da época, para que o evangelho chegasse até aquelas regiões. E esse era um dos desejos do coração de Paulo. Vários motivos essa carta parece nos mostrar pelos quais Paulo a escreveu. Várias questões poderiam ser colocadas aqui, é uma carta riquíssima, nós não vamos entrar nisso agora, mas eu quero tratar de uma delas, um dos objetivos só, que claramente percebe-se na carta, e que levou Paulo a falar e a argumentar muita coisa que ele argumenta. Quando você fica sabendo disso, várias coisas que você lê em Romanos tomam mais sentido, inclusive o capítulo 12 de Romanos. Parecem se encaixar melhor no porquê ele escreveu aquilo. Uma coisa interessante, então, de sabermos é que quando Paulo escreve essa carta, por volta do ano 56 ou 57 depois de Cristo,
Ele, ao trabalhar todo esse conteúdo, uma das coisas que estava acontecendo na cidade de Roma, na igreja de Roma, era uma disputa séria entre judeus e gentios. Esse texto que nós temos, esses dois textos, são textos que servem a nós aqui, servem ao nosso raciocínio, e especificamente esse do capítulo 12 de Romanos, que nós já temos trabalhado aqui, já temos lido, o pastor Rodrigo já leu isso aqui nos 2 domingos, você já leu esse texto várias vezes aí na sua Bíblia, né? Já falou esse texto várias vezes. Quando ele escreve essa carta, mais ou menos por volta desse ano que eu falei, o que está acontecendo ali é um dos grandes problemas é esse enfrentamento entre os judeus e gentios. Por quê? Porque durante um determinado momento, por volta do ano 49, o imperador Cláudio determina que todos os judeus saiam de Roma. Ele expulsa os judeus de Roma. Ou todos os judeus, ou principalmente os judeus que eram cristãos. No Atos, capítulo 18, verso 2 ou 3, se não me engano, diz isso lá, inclusive. Quando Paulo está em Corinto com imperadores seus, ele diz o texto de Atos, Lucas escrevendo em Atos, que ele estava em Corinto e que aqueles irmãos que estavam com ele tinham saído de Roma porque o imperador tinha decretado isso, que eles fossem expulsos de Roma. E, de fato, há um historiador romano chamado Suetônio que relata isso. E no seu relato ele diz que o imperador Cláudio, por causa de um tal Crestos, por causa de certos distúrbios e problemas entre os judeus provocados por um tal Cresto, evidentemente, existe discordância disso, mas provavelmente, não evidentemente, ele se refere a Cristo, que na sua linguagem latina, quando ele vai escrever, na sua transliteração, ao invés de escrever Cristo ou Christos, que é grego, ele escreve Cresto. Isso é normal de acontecer. Então, Suetônio escreve que por causa desse tal de Cristo, havia esse problema e essa confusão entre os judeus. Provavelmente o que ele quer dizer, e o que estava acontecendo, é esse embate entre judeus cristãos e judeus não cristãos. O que não importa para nós aqui é que essa turma toda sai de Roma. E quando o imperador morre, então, eles voltam. Agora, imagina você aqui comigo. Nesses anos, e a gente pode imaginar a igreja crescendo num ritmo acelerado, mais ou menos de 49 a 54 depois de Cristo, a igreja cresceu, essa turma de judeus que eram cristãos, irmãos em Cristo, saíram de Roma, tiveram que ir embora. Só que agora acabou o problema, o imperador morreu, eles voltam, muitos voltam. Só que quando eles voltam, tem gente que se converteu na igreja que não conhecia esse pessoal. Eles têm práticas específicas deles, como judeus, costumes, hábitos. Eles têm costumes alimentares próprios deles, que os gentios não têm. Aí você vai entender porque Paulo escreve no capítulo 14, 15 de Romanos, sobre esse problema de comer ou não comer comida sacrificada a ídolo, de como tratar o irmão que acha que pode comer e aquele que acha que não pode comer, porque essas questões eram problemáticas no meio da igreja por conta dessas coisas. Imagine você, então, algumas pessoas que eram líderes agora na igreja, e um dos pastores, ou líderes, ou presbíteros da igreja, eram judeus e foram embora. Agora eles voltam e tem outro pastor, outro líder naquelas casas liderando. Já pensou como é que lida com esse negócio? Ainda mais se você imaginar que eles eram gente igual a gente. Ia ter pancado, não é? Ainda mais judeus e gentios com costumes tão diferentes. Então, tudo isso dentro da igreja de Roma tudo isso produziu esse clima tenso. Quando Paulo está escrevendo a carta, então, de Romanos, no capítulo 12, eu gostaria que você se lembrasse disso, diante de alguns pontos que nós vamos falar aqui. Vamos voltar ao capítulo 12, no versículo 1. Você pode ou abrir na sua Bíblia,
ou então pode acompanhar ali na tela. Romanos capítulo 12, verso 12. Vamos fazer uma leitura direta aqui primeiro desse texto. Diz assim: eu esqueci meu óculos, então eu estou tendo que fazer uma manobra aqui, gente. Para não pagar mico, né? De novo. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu ainda coloco ali o iniciozinho do versículo 3, que diz assim: por isso, e o pastor Rodrigo listou o restante desse texto todo aqui domingo passado, esse por isso vai nos mostrar recomendações, então, de vida prática que ele está dando para judeus e gentios vivendo ali na igreja em Roma, como era inclusive comum nas igrejas para que Paulo escrevia. E ele vai dizer, então, por isso, e aí vai vir uma série de recomendações práticas de como vive alguém que passa por esse processo de inconformidade e conformidade que nós estamos falando aqui. Agora, eu quero ler um outro texto com você, mesmo que a gente não vá se deter nele hoje, mas eu quero deixar esse texto como leitura aqui na tua memória. O texto é 2 Coríntios, capítulo 10, eu não coloquei esse texto na tela, você pode abrir a sua Bíblia, ou se der para projetar aí, Andressa, 2 Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 1. Também é um texto conhecido nosso. Vamos lá. Deixa eu abrir meu óculos aqui. Pronto, abri meu óculos no computador. 2 Coríntios, capítulo 10. Olha aí, beleza, já chegou lá. Eu, Paulo, pela mansidão e pela bondade de Cristo, apelo para vocês. Eu, que sou humilde quando estou face a face com vocês, mas audaz quando estou ausente. Isso é uma ironia que Paulo está usando, por causa de falsos ensinadores, que ele chama de superapóstolos, nessa carta, que estavam confrontando a sua autoridade e o seu ensinamento na cidade, na igreja de Corinto. No verso 2 ele diz assim: eu rogo a vocês, vejam que semelhante. Já viu essa expressão lá em Romanos? Rogo-vos, irmãos, é a mesma palavra aqui. E ele mais uma vez diz assim: eu rogo a vocês que quando estiver presente não me obriguem a agir com audácia, tal como penso que ousarei fazer, para com alguns que acham que procedemos segundo padrões humanos. Ou talvez na sua tradução, se você está lendo aí, segundo a carne. Padrões humanos. Pois embora vivamos como homens, ou na tua tradução talvez na carne, vivamos como seres humanos, não lutamos segundo padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ou não são carnais, como está na tua tradução talvez. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Ao contrário, são poderosas em Deus, repito, para destruir o quê? Fortalezas. A imagem aqui é de muros fortificados, de cidades construídos, pedras sobre pedras, aqueles muros antigos das cidades, ou barreiras, barricadas. É uma linguagem militar. Ele está dizendo, as nossas armas são poderosas em Deus para destruir esse tipo de fortaleza, muralha construída, essas edificações poderosas. E ele fala assim, continuando no verso 5, destruímos argumentos. Então veja o que é a fortaleza que Paulo está explicando aqui. Ele está dizendo assim, nós destruímos argumentos e toda pretensão que se levante contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Qual é a fortaleza que Paulo está rogando, que está enfrentando e está dizendo à igreja em Corinto que precisa ser quebrada, que está sendo construída na mente deles por falsos ensinadores, por falsas doutrinas, por falsos confrontos à autoridade paulina? E quais são essas fortalezas poderosas, essas muralhas terríveis que estão sendo construídas na mente das pessoas?
são argumentos, são pensamentos, são construções de ideias, de raciocínios que estão lá. E Paulo está dizendo, olha, nossas armas são poderosas em Deus para arrebentar isso, para quebrar isso. E ele diz mais, levar cativo todo pensamento. Veja, ele está falando de mente, de pensamento. Ele está falando que a forma de mudar o que estava acontecendo lá era só se houvesse uma derrota, uma quebra, uma libertação das fortalezas mentais que aqueles sofistas, que aqueles homens estavam construindo na cabeça deles. Sofisma é uma palavra que aparece em alguma das traduções que talvez você tenha lido aí. Em uma outra oportunidade nós explicamos o que é isso aí, quando nós voltarmos depois, uma outra hora, a esse texto. O que eu quero frisar então, olha, veja o verso 7, vocês observam apenas a aparência das coisas. Ok, vamos voltar a Romanos, capítulo 12. Você pode voltar, obrigado. Olha lá, vamos voltar ao capítulo 12 de Romanos, com toda essa visão da Escritura que nós estamos trabalhando aqui. Romanos, no capítulo 12. Eu frisei ali a primeira palavra desse trecho, que é a palavra portanto. Dá para ler aí de trás? Dá para ler? Dá? Portanto, irmãos, quando ele começa com essa palavra, os irmãos que estudaram comigo aqui no Projeto Leia, com certeza já me ouviram falar isso 369 vezes, pelo menos, por aula, não é? Então, quando você vê esse tipo de conjunção na Bíblia, presta atenção. Conjunções, eu chamei lá de conectivos. Tudo que é conjunção, preposição, abre o olho, abre o ouvido, presta atenção, está ligando ideias, está construindo ideias. Deixa essas coisas serem construídas na sua mente, porque as nossas armas poderosas em Deus para destruir fortalezas, e a arma que nós temos principal aqui nesse caso é a palavra de Deus. É a espada da palavra de Deus, que é poderosa para penetrar pensamentos, olha de novo, pensamento, mente, intenções do coração, diz Hebreus, se eu não estou lembrando errado aqui do endereço. É isso mesmo? Nossas armas são poderosas e ela penetra para quebrar essas fortalezas. Então preste atenção nessas conexões, nessas ligações. Ela está construindo argumentos, construindo ideias da palavra de Deus. Se ele começa esse trecho dizendo, portanto, é porque ele estava dizendo coisas antes. E agora ele está relacionando o que ele estava dizendo antes com o que ele vai dizer agora. Eu não vou falar o nome da conjunção para não pagar mico, porque eu esqueci agora. Conjunção, portanto. Conjunção não sei o que, isso aí, quem souber aí pode me ajudar. Mas é uma conjunção que conjuga. Né? Essa palavra está dizendo o seguinte, leia comigo a partir do versículo 11, não tem na tela, mas você tem aí na tua Bíblia. Leia comigo, por exemplo, você sabe que a Bíblia não foi escrita em versículos e capítulos, não sabe disso? Leia comigo o final do capítulo 11. Paulo vem falando de coisas maravilhosas a respeito da relação entre judeus e gentios, e mais uma vez você pode entender isso melhor diante do que eu falei no início da carta, porque que ele dedica tanto espaço para falar da relação e da profunda sabedoria do plano de Deus em relação ao povo judeu e aos gentios. E no final do capítulo 11, ele vai dizer assim, verso 33, ó profundidade da riqueza, da sabedoria, do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor e quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que dele ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Portanto, eu rogo a vocês, irmãos, pelas misericórdias desse Senhor, dessa revelação, dessa profundidade, dessa seriedade do Evangelho,
não se conformem com esse século, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Apresentem diante do Senhor o seu sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para que vocês possam experimentar essa boa, perfeita, agradável, profunda, maravilhosa revelação dEle, da vontade dEle para a nossa vida. Veja como, se você começa a ler um pouco antes, um pedacinho só do raciocínio de Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, quando você chega e começa a ler isso de novo, isso vai tomar uma outra forma e seriedade para você. Isso vai ser uma outra forma, e é por isso que Paulo usa essa expressão que vem logo depois: rogo a vocês, eu suplico a vocês. Porque ele está tão tomado naquele momento da grandiosidade, da seriedade, de tanta coisa que ele falou na sua carta. Geralmente, em várias cartas de Paulo, é assim. Quando você vai ler as cartas de Paulo, preste atenção nisso. Geralmente, uma primeira parte da sua carta é teologia, que nós chamaríamos de teologia bíblica. É ensinamento, é pregação, é ensinamento sobre a palavra de Deus, o Evangelho. Ele vem citando as Escrituras do Antigo Testamento e chega num determinado ponto da sua carta que ele começa a aplicar aquilo à vida prática. Ele começa a pegar o que ele ensinou antes e trazer para a vida prática, ensinar e confrontar, ensinar ou edificar. Ele faz isso aqui, a partir do capítulo 12 de Romanos, ele vai começar a pegar tudo que ele falou antes e dizer assim: portanto, agora deixa eu começar a fazer um apelo para vocês. Deixa eu envolver vocês na seriedade de um processo que vocês estão inseridos. Vocês, judeus e gentios, gente que está na igreja, vocês que estão, às vezes, divididos, confrontados, vocês que estão modelados, um por um pensamento judaico, outro por outro pensamento gentil, um que acha que pode comer, o outro acha que não pode comer, um que acha que a filosofia greco-romana é a certa, outro que acha que a filosofia hebraica é a certa. Vocês que estão agora nesse momento conturbado que estão vivendo, prestem atenção. Aí ele vem, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, falando de profundidades do Evangelho, de coisas maravilhosas, de coisas sensacionais que eles estão envolvidos, relação entre judeus e gentios, como que não há justo, não há um sequer. Romanos capítulo 3. Imagina o pessoal lendo essa carta, aqueles que se achavam melhores porque eram gentios, ou melhores porque eram judeus, e Paulo escreve assim: não há justo, não há um sequer, não há quem haga, não há ninguém que busque o bem, todos se extraviaram, se fizeram inúteis, vocês são corrompidos, são todos pecadores, vocês não têm nada que reivindicar. Entende a profundidade desse ensinamento para aquela turma? É assim que nós temos que receber essa palavra do Senhor, que nós temos falado aqui. A seriedade do que a Bíblia está falando: não se conformem com esse século, porque nós estamos envolvidos num projeto eterno, num projeto maior, num projeto superior. Não há ninguém melhor do que ninguém, não há ninguém mais santo e poderoso. Todos nós estamos num processo de transformação, de remodelagem, de mudança. E é por isso que ele vai dizer: vivam em amor. Cada um tem a sua função no corpo, capítulo 12, cada um tem a sua ideia, a sua função, a sua importância no corpo, faça tudo para edificar uns aos outros. Veja como fica mais fácil entender assim. Mas vamos prosseguir aqui nessa ideia paulina. Para a gente logo chegar aqui no final ali do texto. E ele vai dizer: portanto, eu rogo a vocês que se ofereçam como sacrifício vivo. A ideia que Paulo está dizendo é: olha, agora o sacrifício não é mais, eu estou apelando a vocês, rogando, suplicando a vocês, diante da seriedade de tudo isso, que vocês que estão envolvidos nesse processo eterno de redenção, de resgate da morte, de eternidade, de serem parecidos com Jesus, eu estou dizendo agora: ofereçam então como sacrifício vivo. Ele faz aqui uma contraposição com a ideia do sacrifício que era feito no templo judaico, ou no tabernáculo, quando animais eram mortos. E ele diz assim: o sacrifício de vocês agora é vivo, é santo, e é assim que ele vai ser agradável a Deus. O que Paulo está falando é o seguinte: vocês ressuscitaram dos mortos.
O sacrifício não precisa ser mais de animais mortos, porque alguém já morreu e já ressuscitou. Nós, eu e você, somos chamados a um relacionamento com Deus em que nós oferecemos um sacrifício de gente ressuscitada. De gente ressuscitada, não é sacrifício ritualesco. Não é mais um ritual, não é mais um animal, não é mais um símbolo, não é mais uma sombra, não é mais algo provisório. Nós agora nos oferecemos e chegamos para adorar ao Senhor como gente que foi entregue, viva, que morreu com Cristo, que ressuscitou com Cristo e que agora se chega diante de Cristo dizendo: eu estou aqui porque eu morri, o Senhor morreu a minha morte, me deu vida, eu ressuscitei contigo e eu me entrego vivo, ressuscitado para o Senhor. É por isso que ele vai dizer: não se conformem com esse século também, porque vocês são gente ressuscitada, vocês são um sacrifício vivo, vocês estão revivificados, vocês nasceram de novo. Não se conforme com um padrão medíocre de vida, não se conforme com ser nivelado por baixo na sua qualidade de vida cristã, no seu caráter, no seu comportamento, nos seus valores, no seu senso de justiça, na sua alegria, na sua paz, na sua comunhão, no seu jeito de amar. Não se conforme em ser nivelado por baixo, de acordo com os conceitos de amor desse mundo, de justiça desse mundo, de qualquer coisa desse século. Vocês são ressuscitados. Pensem nessas coisas, vivam essas coisas, saiam dessa zona de conforto, ofereçam-se a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. É gente ressuscitada. Não é gente nivelada por baixo, é gente desafiada, gente que quer ir para frente, gente que quer ser transformada, gente que não quer molde desse século, quer ser moldada com Jesus. Esse é o sacrifício vivo. Vejam que ele diz que é o sacrifício vivo, que é o culto racional de vocês. Essa expressão é tão interessante, porque ela é uma palavra que... A palavra lógicos, que vem de onde vem a nossa palavra lógica, razão, entendimento, pensamento, intelecto. Não sei se na tua Bíblia está escrito assim, mas algumas traduções traduzem isso aí como culto espiritual. Porque a ideia aí de Paulo é exatamente essa: você oferece a Deus um sacrifício vivo através de um culto. Essa palavra culto é adoração, adoração prestada na igreja, com a igreja, através da igreja. Você oferece um culto, uma adoração, um serviço agradável a Deus, quando ele é esclarecido, quando a sua mente, a minha mente, é lógicos, é clara, é racional, não no sentido de racionalismo, mas no sentido de entendimento. Você entende o Evangelho, você entende a seriedade que está envolvido, você entende que é ressuscitado dos mortos, você entende no que é que você está envolvido, na missão que você tem, no padrão de Cristo superior. E isso molda a tua mente, isso conforma a sua forma de pensar com a forma de pensar do Evangelho, das Escrituras, de Cristo. E essa forma de pensar diferente, renovada, é um culto racional, esclarecido, com entendimento. É uma fé entendida, uma fé que sabe, uma fé que está prosperando naquilo que ela foi chamada. Não é gente racionalista, é gente esclarecida na Escritura. É isso que Paulo está dizendo. É por isso que ali não tem diferença para a tradução e para quem está recebendo, se é espiritual ou se é racional, entende? Porque está falando de interioridade, de entendimento, de uma relação interior com a palavra de Deus que gera transformação e um sacrifício ressuscitado. É por isso que é espiritual. É por isso que essa é a lógica. Na outra tradução, na tradução da NVT, essa frase está assim: essa é a verdadeira forma de adorá-lo, culto racional. Esta é a verdadeira forma de adorá-lo. Deixa eu entrar aqui nesse versículo 2, que é a nossa última parte aqui. Veja só, ele começa o versículo 2 dizendo assim, diante de todo esse raciocínio, ele não perdeu o raciocínio, ele está dizendo então assim, olha, não se amoldem. Aí ele chega na nossa conhecida expressão,
diante de tudo isso que ele está ensinando, tome essa decisão. Não aceite, não se submeta a moldes desse século. Não se amoldem ao padrão deste mundo, ou deste século, como o pastor Rodrigo falou aqui, da nossa era, da nossa época. Eu vou colocar ali para vocês uma outra tradução, olha, da NVT que eu citei. Leia comigo lá, olha. Não imitem o comportamento e os costumes desse mundo. Essa é a tradução da NVT, que em outras palavras que lemos aqui, não se conformem com este século. Não imitem o comportamento e os costumes desta era, deste mundo, dessa época. Deixem que Deus transforme por meio de uma mudança no seu modo de pensar. Renovação da mente, na outra tradução. Mudança no seu forma de pensar, a fim de que, olha aí de novo a expressão. Antes teve o por meio de, né? Olha lá o grifado. Não deixem que Deus os transforme, por meio de uma mudança no seu modo de pensar. Paulo está dizendo assim, a forma de eu e você sermos transformados, e a palavra transformados, o pastor Rodrigo já falou aqui, é de onde vem a nossa palavra metamorfose. A forma de você ser metamorfoseado, desculpa a expressão, a forma de eu e você mudarmos é só e somente se as nossas mentes, pensamentos, intelecto, raciocínio, padrões de interpretação do mundo, de nós mesmos e do que nos cerca, for transformado. E essa palavra, moldar, é exatamente essa ideia de ser envolvido. Outro dia eu falei desse texto aqui, falei de forma de bolo, né? Que eu vejo muito lá em casa. São formas que fazem a massa tomar a forma dela. Quem já fez bolo aqui? Lá em casa eu vejo isso direto, você sabe, né? Você nunca fez bolo, mas você já comeu bolo naqueles formatos assim, não já? Estrelinha, barquinho, coração. A massa é colocada na forma e, com o tempo, ela toma a forma da forma. Essa é a expressão moldar, modelar da mesma forma. Inclusive, a nossa palavra moda é isso. A moda desse século são os moldes, fashion. São os moldes desse século que vão moldando os nossos valores, os nossos padrões de pensamento, e nós começamos a olhar para o outro, olhar para o mundo, olhar para as coisas ao nosso redor e julgar conforme esses padrões de pensamento e de raciocínio. E a palavra do Senhor diz, transforme-se. Interessante dessa palavra transforme-se, que eu falei, essa ideia da metamorfose, é que ela é uma palavrinha muito parecida na língua grega com arrependimento. Metanoia e metanoeo. Transforme-se e arrependimento. A palavra que nós queremos deixar, uma das palavras, um dos chamados que nós queremos deixar para nós trilharmos aqui, é uma palavra de arrependimento. Quando Paulo diz assim para eles, transformem-se. Ele está chamando essa turma para passar por uma mudança e que, de acordo com a mensagem do Evangelho, não acontece sem arrependimento. Mudança de mente. É isso que é arrependimento. Os irmãos do Entenda aí estão lembrando disso, né? Mudança de mente. Mudança de pensamentos. E o que é mente aqui? Mente diz respeito às suas emoções, seus sentimentos, sua intelectualidade, sua forma de pensar, suas decisões, a nossa interioridade, a nossa espiritualidade interior. Nós somos chamados a uma mudança de mente. Eu quero enfatizar com vocês aqui esse ponto agora para nós podermos concluir.
Não existe transformação na nossa vida, não existe transformação no nosso viver, na nossa prática, se não houver transformação na nossa mente. Se não houver transformação nos nossos padrões de pensamento, nos nossos valores, nos nossos raciocínios. Percebe que Paulo, quando ensina isso para a igreja de Roma, ele está tratando de coisas extremamente práticas quando ele fala dessas coisas. Ele vai dizer, por exemplo, nesse capítulo, eu já citei aqui, então agora toma cuidado como você pensa no outro. Você é membro do seu irmão. Olha agora como você perdoa, como você julga, como você interpreta. Em outro momento ele vai dizer assim, a ninguém conhecemos mais segundo a carne, mas como ressuscitados dos mortos. O cuidado que nós temos que ter, e o desafio que fica aqui para todos nós, é que diante dessa seriedade, desse apelo da palavra e do Evangelho do Senhor, a gente se comprometa num processo, e nesse ano de 2023, que ele seja acelerado, que ele seja aprimorado, que ele seja incrementado. Nós queremos nos comprometer com um processo de transformação interior, que começa através da destruição de fortalezas na nossa mente. Não se engane, você tem fortalezas na sua mente, eu tenho na minha. Padrões de pensamentos, de hábitos, de tradições, de costumes, de raciocínios, que estão aí. E que essas filosofias de vida, eu sei que a minha palavra nessa noite não está completa. Por isso que eu falei que eu vou voltar nela. Ela não está completa, porque aqui a gente precisaria dizer assim, Marconi, quais são essas filosofias? Dedura elas para a gente. E aqui então eu quero fazer uma propaganda. A moçada, nós vamos falar isso com a moçada dia 17. Gostei de vocês aí, viu? Eles estão ali, mas tem outros espalhados aí, né? Dia 17, eles vão ter uma programação de carnaval aqui. Não, programação de carnaval não, eu quis dizer outra coisa. Vocês entenderam? Na época do carnaval, eles vão ter uma programação que eles vão fazer nos dias. E na sexta-feira, posso chamar a coroada? Os coroas, posso chamar? Para estar com a gente? Vou chamar os coroas. É? Se você, coroa, quer estar com a gente, né? Dia 17, nós vamos divulgar o horário direitinho. Eles vão pegar esse tema. E nós vamos sentar com a moçada aqui e nós já falamos para eles, olha, vocês vão perguntar o que vocês querem diante dessa palavra. Quais são as filosofias, quais são as ideias, quais são as coisas que são ensinadas lá na faculdade, quais são as coisas que foram ensinadas na sua juventude, na sua vida até agora e que pressionam você. Mas isso vale para todos nós. Então, se você quer, estou fazendo um merchan aqui, tá bom? Você vem no dia 17, nós vamos falar isso, porque talvez o que é para eles, você vai descobrir assim, não, isso é para mim também. Eu sou coroa, mas esse negócio é para mim. Né? Não é só para a gente que é jovem, né? Os coroas aí também. Você vai falar assim, mas eu sou... Gente, isso aí é assim mesmo, eu fui pressionado por isso, eu cresci com esse negócio na minha cabeça. E que são esses negócios? Vamos dar nome para os bois aqui no dia, de muita coisa. De filosofias, de ideias, de coisas que entraram até na vida da igreja e que a gente precisa dizer assim, isso aí é um padrão de raciocínio, de construções, de ideias, de valores que tem que ser demolido. Porque enquanto esse padrão de raciocínio, de interpretação da vida, do mundo, da família, das relações pessoais, ou de você mesmo, não for quebrado e destruído na sua mente, você não vai conseguir se relacionar bem com o outro. Você não vai conseguir se relacionar com Deus. Você não vai conseguir se aceitar diante de Deus. Você não vai conseguir perdoar. Você não vai parar com essa ira, com essa angústia, com esse tormento, com essa depressão. Você não vai conseguir aceitar algumas coisas que acontecem na tua família. Você não vai conseguir lidar com os problemas da tua casa. Porque há reações, há coisas que automaticamente, aqueles padrões de raciocínio, aqueles moldes desse século, nos fazem reagir. Forma que eu fui criado, que você foi criada, sua infância. Coisas que você ouviu do seu pai, da sua mãe, que eu ouvi, ou de professores, ou de pessoas, ou de amigos, que entrou, construiu um raciocínio, um cenário, e agora tudo que acontece parecido com aquela experiência, você joga naquele cenário e interpreta daquele jeito. Isso são fortalezas nas emoções, no intelecto, na vontade, que tem que ser quebrados na nossa vida.
Nós experimentamos no nosso país, nessas questões políticas aí, demais isso. Nós experimentamos isso o tempo todo na vida da igreja. São interpretações do que o outro fala, do que o outro diz, do que o outro pensa. Você pega alguém e coloca, seu pai fala uma coisa, sua mãe fala uma coisa, seu filho fala uma coisa, seu patrão fala uma coisa, seu amigo fala uma coisa, o pastor no púlpito fala uma coisa. Você pega aquilo, coloca no cenário que você tem na mente, nas fortalezas, naquele padrão, naquele cenário, naquele teatro, naquela visão de mundo que você adquiriu. Você coloca aquela pessoa lá e você lê a pessoa. Entende? Esse cenário é alguma coisa que nós aprendemos quando éramos crianças. Ou pasmem. Aliás, você não vai pasmar porque você é igual eu. Você sabe disso. Nós aprendemos dentro da igreja. Ouvimos de púlpito. Pregações, ensinamentos. Essas fortalezas precisam ser quebradas na nossa mente. Eu volto a dizer... Pegue as duas palavras anteriores aqui que o pastor Rodrigo trabalhou, e ele citou vários exemplos de áreas da nossa vida. E aplique, junte com isso que eu estou falando, e veja como em todas essas áreas é isso que acontece. E eu repito as palavras de Paulo em Coríntios: nossas armas são poderosas em Deus para destruir argumentos, fortalezas que foram construídas na nossa mente e vivermos como gente ressuscitada dos mortos. A arma poderosa que nós temos, a palavra de Deus, a oração. E eu quero dizer mais uma arma aqui. E eu vou dizer aqui no encerramento. Primeira atitude que nós temos que tomar: arrependimento. Já falei aqui. Segunda atitude: envolva-se num processo de ensino-aprendizagem. Não é à toa que nós temos aqui na PIB prezado nesse processo de formação cristã. Se você não adentrou os primeiros passos, se você ainda não foi para o Entenda, o Entenda 2, e futuramente esse ano nós vamos começar com os PGs, envolva-se nesse processo. Por isso é que a gente insiste com isso, irmão. Não é porque a gente está fazendo uma estrutura legalista e fala assim, aqui, todo mundo tem que passar nessa estrutura aqui, porque todo mundo tem que cumprir e colocar o ponto. Não. O nosso interesse como líderes, como pais espirituais, como pastores aqui, é dizer para você assim: vem com a gente, porque nós queremos que a nossa mente, o nosso interior seja remoldado pelas Escrituras, remoldado pela comunhão uns com os outros, pelo aprendizado uns com os outros, pela relação pessoal de discipulado uns com os outros. Envolva-se nesse processo de ensino e aprendizagem. Envolva-se nisso. Se você ainda não passou pelos primeiros passos, passe. Você vai voltar conosco lá nas bases, nas coisas mais elementares. Tem irmãos aqui que chegaram, que foram para os primeiros passos. Pergunta para eles se foi bom. Alguns deles testemunharam para mim, usando outras palavras, mas testemunharam para mim e para os outros pastores assim: isso aqui que eu estou ouvindo agora, eu estou parafraseando o que eles falaram, eles vão ter a oportunidade de testemunhar aqui. Eu deixei isso abandonado na minha vida, e isso foi substituído por outras coisas. Eu precisava voltar aos fundamentos do Evangelho e restaurar esses padrões de valores dentro de mim. Envolva-se nisso. E por último, aliance-se a uma liderança discipuladora. E aqui eu quero dizer então, o que eu interrompi, estava dizendo antes, que essa é uma arma nossa. Efésios capítulo 4, leia em casa. Deus estabeleceu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres na vida da igreja, com a finalidade de que sejam aperfeiçoados, para exercerem o seu serviço em Cristo. A linguagem lá é de crescimento. Sigamos a verdade em amor, prosseguindo para o alvo, Paulo diz em Filipenses. E Efésios 4 nos fala que Deus estabeleceu essas pessoas para que nós sejamos tratados assim como eles também. Então, aliança debaixo de uma liderança que deseja, assim como você deseja, caminhar e ser transformada na sua mente, no seu coração, no seu interior,
e quebrar esses padrões de sentimentos, raciocínios, emoções, vontade, intelecto, essa cosmovisão de mundo que precisa ser alterada pelo Evangelho dentro de nós. Volta para as Escrituras. Eu deixei aqui uma pergunta uma vez, né? Eu disse assim, quais são os livros que você leu ultimamente? Quantos você leu? Sobre o quê? Quais os programas de televisão que você mais assiste? Sobre o que você mais fala? O que você mais procura na internet? Sabe por que eu pergunto isso? Porque são essas coisas que moldam a nossa mente, que enchem e que constroem padrões de raciocínio. Nós temos que estudar assim, nós devemos fazer isso tudo que eu acabei de falar. Entretanto, se nós não estivermos vivendo como ressuscitados dos mortos, e se a palavra de Deus não for uma meditação e estudo muito maior do que qualquer outra dessas coisas, nós não vamos saber julgar essas coisas. Nós não vamos saber julgar e filtrar e discernir quando estão sendo formadas fortalezas dentro de nós por qualquer uma das coisas desse século. Nós não vivemos numa bolha, pelo contrário, nós temos que estourar a bolha para transformar esse mundo através da nossa vida transformada. Não é ser influenciado pelas filosofias desse século. Você acha que nós precisamos de arrependimento? Fique de pé. Nós vamos aproveitar esse tema. Nós vamos cear essa noite. Eu queria orar com você para que essa série possa desencadear na nossa vida arrependimento. Volto a dizer, essa palavra está incompleta. Eu queria ter dado nome aos bois em muita coisa aqui, explicado algumas dessas filosofias, como elas vêm, o que elas dizem, e talvez você ia falar assim, ou eu penso assim, ou é assim que eu fui criado. E nós descobriríamos que isso foi uma herança. Mas mais importante do que isso, embora isso também seja importante, é nós fazermos o que eu disse aqui. É nós entendermos que se nós enchermos a nossa mente, nosso coração, da palavra de Deus, do entendimento do Evangelho, você pode não conhecer nenhuma dessas filosofias e dar nome para nenhuma. Mas a fortaleza que vai ter dentro de nós é outra. E diante de qualquer outra ideia, você vai saber filtrar. Você pode nem saber de onde vem aquilo. Mas a nossa mente está preparada para discernir e para dizer, isso aqui não se amolda com a missão, com o caráter de Cristo, isso aqui tem que ser tratado, tem que ser enxertado da nossa vida como igreja, da nossa mente. Vamos orar? Senhor, nós pedimos que no ano de 2023, a gente possa crescer, que nós possamos chegar diante do Senhor e nos oferecer como sacrifícios vivos, santos, agradáveis ao Senhor. Gente ressuscitada dentre os mortos. Gente que tem a sua mente cheia da Tua palavra. Eu quero orar ao Senhor e pedir ajuda ao Teu Espírito para que a gente entre num tempo profundo. Eu quero entrar nesse tempo de arrependimento. Mas até nisso a gente precisa da Tua ajuda, Senhor. Nenhum de nós aqui, nem eu, nem meus irmãos, podemos produzir e forçar dentro de nós um arrependimento sobre-humano, sobrenatural. Mas nós clamamos, rogamos ao Teu Espírito, que dentro de nós e sobre nós, nos leve a um arrependimento profundo. Nos ajude a ter entendimento daquelas fortalezas, daqueles padrões de valores, de emoções, de sentimentos, de interpretações da vida, de interpretações do outro, que precisam ser mudados na nossa vida. Que haja um profundo arrependimento no nosso coração. Que nas relações familiares, nas relações nossas aqui uns com os outros, o Senhor produza nesse ano comunhão, amor, como resultado, Senhor, desse arrependimento, dessa metanoia, dessa transformação de mente em cada um de nós. Quero pedir ao Senhor que ajude a minha vida, a vida do meu irmão e da minha irmã, a se despertar para buscar conhecer essas coisas,
mas que ainda essa semana a gente possa trazer essa predisposição de coração, de orar, como nós oramos agora, e dizemos assim: Senhor, destrói as fortalezas dentro de nós. Liberta a tua igreja, Senhor. Liberta minha cabeça, minha mente, minhas emoções, minha vontade, meus padrões de raciocínio, a forma como eu entendo as pessoas, a forma como eu entendo a igreja, a forma como eu entendo até o Senhor mesmo. Ajuda a minha vida, ajuda meus irmãos, que entremos num tempo de transformação da nossa mente, pela tua palavra, pela oração, pela comunhão uns com os outros. Se há alguém aqui, Senhor, orando e pedindo ao Senhor que traga luz, que explique por que eu ajo como eu ajo. Se tem alguém aqui orando assim, eu peço ao Senhor que responda essa oração. Através da tua palavra, através de um aconselhamento, através de um irmão ou de uma irmã que possa aconselhar e trazer uma palavra, através aqui das escrituras, do ensino, da escola, seja onde for, que o Senhor traga resposta para esse coração, Senhor. Porque agimos como agimos, porque somos como somos, porque interpretamos as coisas como interpretamos, porque somos abalados emocionalmente tão facilmente por algumas coisas. Que nesse ano de 2023 a gente cresça, Senhor, cresça. Que toda zona de conforto, de estagnação, de molde, de moda, que nos prende, que nos traz ferrolhos nos pés, que não deixa a gente andar, que não deixa a gente entrar num processo de ensino aqui na igreja, que não deixa a gente crescer, aprender, estudar a tua palavra, que esses processos, que esses ferrolhos caiam, que nós sejamos livres, Senhor, pelo poder do teu Espírito, livres para crescermos na tua palavra, Senhor. Livra-nos de toda estagnação. Livra-nos, Senhor.